Pois é, gente, não fiquem assim, batendo palminhas porque Bolsonaro está inelegível, porque isso aí é muito pouco diante das barbaridades que ele cometeu. A questão é que o Bolsonaro inelegível não enfraquece a extrema-direita, mas sim o bolsonarismo. E o bolsonarismo não é sinônimo de extrema-direita, mas apenas uma faceta de um movimento que foi artificialmente forjado e financiado pelos Estados Unidos. A própria direita dita civilizada, entusiasta da Lava Jato, ela pode assumir a função de extrema-direita, aglutinando o que restar do bolsonarismo para promover a destruição neoliberal e atender aos interesses do capital externo. O bolsonarismo é apenas um espantalho que pode facilmente ser substituído por outro. O importante é que a função seja cumprida, e a função é manter o Brasil como um país subdesenvolvido e tecnologicamente atrasado e dependente. O que é preciso exigir é a prisão do Bolsonaro e a perda dos seus direitos políticos. Ficar inelegível por 8 anos diante de todos os crimes por ele cometido ainda é muito pouco. Enquanto a esquerda se preocupa com essa inelegibilidade temporária, as forças da direita dita civilizada e da extrema-direita se unem para sabotar o governo Lula e o desenvolvimento brasileiro. Essa direita como um todo representa os interesses dos Estados Unidos no país, como o Sérgio Moro, e existem muitos deles ainda. E estão sempre prontos para colaborar com os Estados Unidos e sabotar o Brasil. É um imperialismo, manés. E fora isso, pessoal, a gente sempre tem que dizer que o epicentro da extrema-direita mundial hoje são os Estados Unidos e o Reino Unido. A ascensão da extrema-direita no cenário global, sobretudo a partir dos anos 1990 e 2000, é um projeto das oligarquias anglo-americanas. O desmoronamento da União Soviética, a consolidação dos Estados Unidos como potência mundial sem concorrentes, fomentou um ideal de dominação mundial e unilateralidade. Porém, a ilusão das oligarquias anglo-americanas durou pouco. A ascensão da China como potência econômica mundial e a recuperação da Rússia, maior potência nuclear do mundo, sob Vladimir Putin, frustraram os planos de dominação de espectro total. A ascensão da extrema-direita e a corrosão das democracias ocidentais é um caminho necessário para a imposição de uma ditadura mundial do capital financeiro e de seu fundamentalismo neoliberal. Então, como vocês podem ver, pessoal, as oligarquias anglo-americanas que dominam o Ocidente compreendem que a democracia liberal como um obstáculo que deve ser superado, enquanto eles tratam a Rússia, China, Rússia, Irã, Venezuela como ditaduras, eles constroem uma ditadura real travestida ideologicamente com uma roupagem democrática, entre aspas, né? Democrática entre aspas. Os Estados Unidos destruíram por completo os princípios diplomáticos, impondo o belicismo e a subordinação como regra. A União Europeia e seus países membros se transformaram em verdadeiros vassalos dos Estados Unidos, sem soberania nacional, com bases militares estadunidenses instaladas em seus territórios, praticamente ocupados. E não é à toa que a extrema-direita consome os Estados europeus de forma voraz. O mesmo se aplica aos países latino-americanos, onde a extrema-direita ascendeu de forma organizada e coordenada nos últimos 10 anos. O objetivo das oligarquias anglo-americanas é transformar os países soberanos em estados falidos, controlados por conglomerados financeiros e dominados política e militarmente por milícias de extrema-direita, como ocorre na Ucrânia. A Ucrânia é um exemplo de sucesso da dominação do espectro total imposta pelos Estados Unidos e OTAN. A Rússia, China e Irã se levantam em resistência a tal projeto de dominação unilateral. O Brasil, como país emergente e membro importante dos BRICS, é um alvo em potencial. E com a hegemonia dos Estados Unidos em frangalhos, incapazes de submeter Rússia e China, eles vão se voltar cada vez mais para o espaço sul-americano.
o império agoniza e jamais aceitará pacificamente a consolidação do mundo multipolar e o fim da sua hegemonia. O conflito entre OTAN e Rússia é apenas o início de uma grande escalada que pode nos levar a uma guerra mundial sem volta. Para isso, o império, para eles, já não está tendo mais saída. Ou aceita pacificamente as transformações no cenário global, ou embarca de forma irracional numa guerra que pode culminar num holocausto nuclear. E o que predomina em Washington é a irracionalidade completa. Então, meus caros, nós estamos vendo que essa crise, ela está acontecendo à torta e à direito. Nós estamos vendo a propagação de muita fake news para o próprio Ocidente, o povo acreditando, inclusive achando que Bolsonaro era alguém que ia fazer a diferença, mas não fez. Ele pegou tudo que tinha e conseguiu destruir. Isso a mando das elites dominantes, dos rentistas, da classe capitalista. Eu venho dizendo isso, mas toda vez que falo, vem um e fala, não é verdade. Meus caros, eles já estão fazendo isso e estão sendo derrotados. A questão é que os Estados Unidos não querem se envolver nisso de forma direta, mas sim continuar apoiando indiretamente. E dependendo do grau do envolvimento, da política, da interferência, né? Vamos falar o grau de interferência na política brasileira, as respostas do Brasil devem ser correspondentes. Se uma janela abriu, veremos o que vai passar por ela. Acredito que não haverá mudanças na situação desse combate todo. Nós temos que combater. Então, até o próximo podcast, Glione.